Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica para os alunos dos cursos de Nutrição, Cosmética e Estética. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Em relação aí às avaliações, a nota da P1 já foi lançada, ela encontra-se no portal do aluno, por favor verifiquem. E a nota da P2 vai seguir o mesmo procedimento aí da P1, ou seja, a nota da P2 vai ser dada pela média das atividades que vocês irão realizar aí no portal do aluno. Certos? Muito bem, gente. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a parte B do metabolismo de carboidratos, falando especificamente aí sobre o diabetes. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material, vocês possam reconhecer as causas dos diferentes tipos de diabetes, que vocês possam definir quais são os testes utilizados para o diagnóstico e monitoramento do diabetes e principalmente que vocês possam reconhecer as principais complicações relacionadas ao diabetes. Muito bem, gente. Então, na última videoaula, nós paramos aqui, né? Então, nós temos aqui o mapa metabólico resumido e nós vimos aí o metabolismo da glicose, que é chamado aí de glicólise, né? Então nós vimos aí como que as células utilizam a glicose para a produção de energia. No diabetes, esse processo ele não ocorre, tá? Então nós temos aí um metabolismo anormal da glicose, que vai ser caracterizado pela incapacidade das células em transportar a glicose para o seu interior e metabolizá-la. Nesse contexto, a glicose ela se acumula no lado extracelular, caracterizando um estado de hiperglicemia, típico, né, dos casos de diabetes. Muito bem, gente. Então as células, né, as nossas células, elas devem obter aí a glicose, né? A glicose é a principal fonte de energia utilizada aí pelos seres vivos. E para nós, a glicose ela vai ser indispensável principalmente ao cérebro, tá? O nosso tecido nervoso, os nossos neurônios, eles consomem aí cerca de 120 gramas de glicose por dia, tá? As próprias hemácias também, por não possuírem mitocôndrias, né? Elas apenas metabolizam a glicose e as hemácias também consomem cerca de 80 gramas de glicose ao dia. Então a glicose ela vai ser indispensável aí a todas as nossas células, tá? Só que, né, para que essa glicose seja aí metabolizada, ela precisa entrar dentro da célula, tá? E quem faz esse transporte aí da glicose para o interior das células é um hormônio chamado insulina, tá? E como que o que a insulina faz? É ela que vai colocar a glicose para dentro da célula? Não ela, né, diretamente. O hormônio insulina, ele vai interagir com receptores presentes na membrana das células, e essa interação da insulina com seus receptores vai ativar essas proteínas que nós estamos vendo aqui na animação. Essas proteínas são as proteínas transportadoras de glicose, também conhecida como glúteos, tá? Então, o que a insulina faz? A insulina ela vai ativar esses transportadores de glicose. E são esses glúteos, essas proteínas transportadoras de glicose, que serão responsáveis por pegar a glicose lá do fluido extracelular e transportar aí para o interior da célula, para o fluido intracelular, tá?
As células, elas contam aí com diferentes GLUTs, diferentes proteínas transportadoras de glicose para realizar essa função. No entanto, um desses transportadores, que é o GLUT4, é o principal transportador de glicose para a maioria dos tecidos do nosso corpo. Tá? E logo, né, nessa introdução fica implícito, né, a ausência da insulina ou defeitos da ativação dessas proteínas transportadoras de glicose, como por exemplo o GLUT4, impossibilita as células de captar glicose. E quando isso ocorre, nós temos um excesso de glicose no lado de fora da célula, né, que vai caracterizar um estado de hiperglicemia, que vai caracterizar aí o estado dessa doença chamada de diabetes. Certos? O que mais, gente? Só lembrando, né, que os valores de glicemia, né, os valores da glicose no sangue, esse valor normal é de 70 a 99 miligramas por decilitro. E quem vai regular, quem vai manter essa glicemia dentro da normalidade são os hormônios secretados pelo pâncreas. São eles, né, a insulina e o glucagon. Né? Esses hormônios, eles têm funções antagônicas, né? Funções contrárias, e são secretados, né, em diferentes situações. A insulina, ela é secretada aí após as refeições, né? E como nós vimos, a insulina, ela vai ativar aí os GLUTs, que são as proteínas transportadoras da glicose, permitindo assim a entrada dessa molécula, a entrada de glicose para o interior da célula, tá? Essa é a função aí da insulina, que é secretada após as refeições. Logo, como a insulina ela vai diminuir a glicemia plasmática, a ação da insulina, ela tem uma ação hipoglicemiante, tá? Então, após as refeições, a glicemia se eleva, o pâncreas secreta insulina e essa glicemia diminui, né? Volta aí para os valores basais, para os valores considerados normais, tá? Diferentemente do glucagon, que vai ser secretado durante o jejum. Como nós vimos em aulas anteriores, o glucagon ele vai degradar o glicogênio que está armazenado lá no fígado, tá? Esse glicogênio degradado, ele vai liberar glicose para a circulação. Então, ele vai aumentar aí a glicose, né, durante o jejum. Logo, o glucagon ele tem uma ação hiperglicemiante. Né? Então, através da ação antagônica entre esses dois hormônios, a glicemia permanece aí dentro da normalidade, entre 70 a 99 miligramas por decilitro. Tá? Só para a gente contextualizar, abaixo de 70 miligramas por decilitro, nós temos aí casos de hipoglicemia. E valores acima de 126 miligramas por decilitro, nós temos uma situação aí de hiperglicemia, que vai caracterizar o indivíduo como sendo portador de diabetes. Tá? Muito bem, gente. Então, vamos aí a uma definição, né, de diabetes. Então, o que vocês devem ter em mente, né, é que o diabetes ele não é uma doença única, tá? E sim um grupo de distúrbios metabólicos caracterizado por um estado de hiperglicemia. E essa hiperglicemia ela vai ser causada por uma deficiência total ou parcial do hormônio insulina. Tá? E quando nós falamos aí que o diabetes, né, é um grupo de distúrbios metabólicos, né, na verdade é um grupo aí de diversas doenças. Então, quem tem diabetes vai ter alterações aí micro e macrovasculares que vai acabar comprometendo aí a visão,
o funcionamento dos rins, o funcionamento do sistema nervoso, tá? Muito bem, gente. Então, essa é a definição aí de diabetes, cuja principal característica vai ser a hiperglicemia. Com relação aos impactos na saúde, o diabetes é a principal causa de cegueira e amputação de membros em adultos. É a principal causa de falência renal e a principal causa de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Então, é uma doença que, se não tratada, acaba levando o indivíduo a óbito, né? E mesmo que o indivíduo faça o tratamento, né, mas esse tratamento, caso esse tratamento não seja eficaz, o diabetes vai trazer para essa pessoa várias complicações. E essas complicações vão trazer aí vários prejuízos à saúde da pessoa, comprometendo, né, ou diminuindo a sua qualidade de vida. O que mais? De maneira geral, o diabetes ele pode ser dividido em diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Tá? No tipo 1, nesse caso, o pâncreas não produz insulina. Então, a pessoa tem uma deficiência total aí desse hormônio. E isso ocorre devido aí à destruição das células beta-pancreáticas, que são as células produtoras de insulina. E isso ocorre devido aí a infecções virais ou até mesmo ataques autoimunes. E no tipo 2, no diabetes tipo 2, o pâncreas secreta insulina, mas em quantidades insuficientes. E associado a isso, as células são resistentes à insulina. E essa resistência à insulina é o que vai comprometer aí a função dos glúteos, que são aquelas proteínas que vão transportar a glicose. Tá? Então, no diabetes tipo 2, são estes as principais características, né? A produção insuficiente de insulina e a resistência da célula a este hormônio. Tá? Existem só esses dois tipos de diabetes? Não. Tá? O que vocês devem ter em mente também é que qualquer situação que seja capaz de provocar uma hiperglicemia vai caracterizar aí um determinado tipo de diabetes, que é o que ocorre, por exemplo, com o diabetes gestacional, que é uma situação em que a gestante, neste momento da sua vida, vai apresentar um estado de hiperglicemia. Por isso o nome, né? Diabetes gestacional. E o diabetes gestacional, ele ocorre devido aí a um estado de resistência à insulina. Tá? E o que provoca essa resistência à insulina aí na gestação? São os próprios hormônios que a mulher produz durante a sua gestação, como, por exemplo, o hormônio lactogênio placentário, que é produzido aí pela placenta, tá? Assim como também a prolactina e o cortisol. Tá? Então, todos esses hormônios acabam comprometendo aí a ação da insulina, levando aí a um estado de hiperglicemia, consequentemente aí a um tipo de diabetes. Nesse caso, é o diabetes gestacional. Coloquei aqui alguns fatores de risco, né, para a gênese, né, para o desenvolvimento aí do diabetes gestacional. Os principais fatores de risco são gestação em idade elevada, sobrepeso, antecedentes familiares de diabetes na família e também a síndrome dos ovários policísticos. Tá? Então, quem tem aí a síndrome dos ovários policísticos tem alta chance de ter aí o diabetes tipo 2. Tá? E o diabetes gestacional, ele deve ser aí tratado, evitado e tratado,
porque ele pode trazer consequências tanto para a mãe quanto para o bebê. As consequências para a mãe incluem a pré-eclâmpsia, que é aí um estado, né, de hipertensão, pode provocar aí partos cesarianos, né, e grande aumento aí de infecções urinárias e até em alguns casos pode provocar aí abortos. Tá? E as consequências para o bebê? No diabetes gestacional, isso pode causar para o bebê prematuridade, macrosomia fetal. O que é isso? São bebês aí grandes, né? Acima de 4 quilos. Tá? Pode provocar aí, os bebês nascem, né, com quadros aí de hipoglicemia e ficam mais propensos ao desenvolvimento aí de doenças respiratórias. Tá? Então aí uma contextualização deste tipo aí de diabetes. Muito bem, gente. De maneira geral, né, seja qual for aí o tipo de diabetes, seja qual for o diabetes, essa doença vai ser caracterizada pela presença de alguns sintomas clássicos, como, por exemplo, polifagia, que é o aumento da fome, polidípsia, que é o aumento da sede, poliúria, que é o aumento do volume urinário, tá? Então, esses 3 sintomas aí são clássicos de uma pessoa que tem aí diabetes. Conforme a doença vai evoluindo, nós temos aí a presença de visão turva e uma maior incidência por infecções fúngicas. Como nós temos aí o diabetes, o diabetes é representado aí pelos diabetes tipo 1 e 2, eu fiz aqui um esquema bem didático para vocês, mostrando uma comparação entre esses 2 tipos de diabetes. Então vamos lá, gente. Com relação à prevalência, em termos nacionais, né, e mundiais, o diabetes tipo 1, ele representa aí 10% de todos os casos de diabetes, ao passo que o diabetes tipo 2 representa aí por 90% dos casos de todos os tipos de diabetes. A idade de início, o diabetes tipo 1, ele ocorre predominantemente durante a infância. Né? Por que na infância? Porque é justamente essa fase da vida da pessoa em que ela fica mais suscetível às infecções virais. Tá? E como nós vimos, né, um dos fatores de risco para a gênese do diabetes tipo 1 são essas infecções virais. Tá? E o diabetes tipo 2, ele ocorre aí já na vida adulta, após os 35, 40 anos. Mas tudo isso também está relacionado aí com o estilo de vida da pessoa. Tá? Mas, de maneira geral, o tipo 1 tem maior incidência na infância e o tipo 2 já na fase adulta. A manifestação da doença, né, do sintoma. Então, todos aqueles sintomas que eu falei anteriormente, no diabetes tipo 1, esses sintomas, eles surgem de maneira abrupta, eles surgem repentinamente. Tá? Diferentemente, para quem tem o diabetes tipo 2, em que aqueles sintomas, eles aparecem lentamente. Ao som, a cachorrada, né, latino de novo. Predisposição genética. Em termos aí de predisposição genética, no diabetes tipo 1, ele tem uma fraca predisposição genética em comparação aí com o diabetes tipo 2, em que a predisposição genética aí já é mais forte. Tá? Os fatores ambientais, o tipo 1, os principais fatores ambientais são infecções virais, principalmente aí rubéola e sarampo. Tá? E no diabetes tipo 2, o principal fator ambiental aí está relacionado aí ao ganho de peso, né? ao sobrepeso, obesidade. Tá? Então, obesidade e diabetes tipo 2 caminham lado a lado.
O defeito, né, no tipo 1 nós já falamos, o pâncreas não produz insulina. E no tipo 2, nós temos uma produção inadequada de insulina e, associado a isso, as células são resistentes a este hormônio. No tipo 1, a insulina plasmática, obviamente, é ausente, né? A pessoa tem suas células beta-pancreáticas destruídas, então não tem qualquer vestígio aí de insulina que seja capaz de ser produzida pelo pâncreas, que fica na circulação da pessoa, tá? Diferentemente, para quem tem diabetes tipo 2, né? A pessoa tem insulina, só que essa insulina não consegue exercer aí a sua função fisiológica, tá? E é justamente, né, esta ausência de insulina ou essa presença de insulina que vai caracterizar aí as alterações metabólicas características, né, do diabetes tipo 1 no diabetes tipo 2. Tá? Então, no tipo 1, a pessoa não tem insulina. Em contrapartida, ela vai ter um excesso aí do hormônio glucagon. Tá? E logo, né, as principais alterações metabólicas estão relacionadas aí com a acidose metabólica. A acidose metabólica ela surge em decorrência da alta degradação de lipídios, né, devido ao hormônio glucagon. Tá? Então, a degradação excessiva de lipídios produz aí corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos em excesso podem causar aí acidose metabólica. Outras alterações metabólicas bastante comuns em quem tem diabetes tipo 1 são os episódios de hiperglicemia e hipoglicemia. Então, a pessoa faz uso de insulina, né? Ela usa insulina quando ela está com sua glicemia elevada. Então, ela sai daquele quadro de hiperglicemia para um quadro aí de hipoglicemia. Tá? Então, os portadores de diabetes tipo 1 vivem muito desses extremos dos efeitos da hiper e da hipoglicemia. Tá? E no tipo 2, né, as principais alterações metabólicas, obviamente a hiperglicemia, e devido à presença do hormônio insulina, os portadores de diabetes tipo 2 vão ter uma maior produção aí de gorduras. Por quê? Porque a insulina é um hormônio anabólico, tá? Então, no diabetes tipo 2, a pessoa tem uma maior produção aí de lipídios, triglicerídeos e colesterol, por exemplo. Tá? Com relação aí ao perfil nutricional, devido à presença do glucagon, né, que é um hormônio catabólico, portadores de diabetes tipo 1, eles são pessoas magras, né? E devido à presença da insulina, que é um hormônio anabólico, portadores de diabetes tipo 2 estão mais relacionados aí com sobrepeso e até mesmo a obesidade. O tratamento, né, do tipo 1, não tem o que fazer, né, apenas o uso de insulina. E a glicemia, a hiperglicemia no diabetes tipo 2, ela pode ser aí, combatida através de atividades físicas, dieta e medicamentos, né, que são os hipoglicemiantes orais. Tá? Se essas medidas não surtirem efeitos, a pessoa pode vir a fazer uso de insulina, né? Mas em último caso, tem que passar primeiro por atividades físicas, dieta, medicamentos, depois sim a insulina. Muito bem, gente. Então, falamos aí dos principais tipos de diabetes, no nosso contexto aqui o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Agora vamos abordar aí as formas de diagnóstico dessa doença. Então, nós temos aí 3 exames laboratoriais que são utilizados para o diagnóstico do diabetes. São eles o exame de glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose e o exame de hemoglobina glicada.
A glicemia de jejum, né, como o nome sugere, é um exame de sangue em que a pessoa realiza após um período aí de jejum, em torno aí de pelo menos 8 horas. E o resultado do exame pode ser aí uma glicemia tida, classificada como normal, uma glicemia classificada como alterada e o diagnóstico do diabetes. Então vamos lá, quais são esses resultados. Então, glicemia abaixo, fez o exame. O resultado deu aí glicemia abaixo de 100 miligramas por decilitro. A pessoa tem uma glicemia aí classificada como normal. Glicemia de jejum normal. Tá? Fez o exame. A glicemia ficou entre 100 a 125 miligramas por decilitro. Essa pessoa, ela tem uma glicemia de jejum alterada. Tá? Essa pessoa também pode ser classificada como sendo um pré-diabetes. Ou seja, se ela não tomar cuidado, se ela não adotar hábitos de vida mais saudáveis, por exemplo, ela pode vir a desenvolver o diabetes, cujo diagnóstico se dá com a glicemia maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Certo? Muito bem. Fez o exame aí de glicemia de jejum, né? A pessoa que é classificada como sendo pré-diabético, né, ou até mesmo diabetes, na verdade ela vai confirmar estes achados através de um outro exame, que é o teste oral de tolerância à glicose. Tá? Então, fez o exame de glicemia de jejum, acusou lá pré-diabetes, ou até mesmo diabetes, você vai confirmar aí estes resultados através do teste oral de tolerância à glicose, que é um exame de sangue que a pessoa realiza, e nesse exame são feitas aí várias coletas de sangue. A primeira em jejum e as outras 4 medidas, né? Após 30, 60 e 90, 120 minutos. Então, deixa eu repetir de novo aqui, né? A primeira é feita em jejum e as outras 30, 60, 90 e 120 minutos após a ingestão de uma sobrecarga de glicose. Tá? Esse exame também é chamado aí de curva glicêmica, e após essa coleta seriada de sangue, após aí 120 minutos, ou seja, após 2 horas, os resultados são os seguintes. Então, a pessoa pode ser classificada como normal, pré-diabetes, ou ter o quadro confirmado de diabetes. Então, vamos lá. Então, após 2 horas, se a glicemia for inferior a 140 miligramas por decilitro, a pessoa é classificada como tendo a glicemia aí normal. Tá? Fez o teste oral de tolerância à glicose. Depois de 2 horas, o resultado estava entre 140 a 199 miligramas por decilitro. Essa pessoa apresenta uma glicemia de jejum aí alterada, né? Essa pessoa vai ter o diagnóstico confirmado como sendo pré-diabetes. Tá? Fez o exame, a glicemia, o resultado foi maior que 200 miligramas por decilitro, o diagnóstico de diabetes é então confirmado. Certo? Muito bem. Aí nós temos aqui um outro exame, que é a hemoglobina glicada. Antes de falarmos do exame, o que significa aí hemoglobina glicada? Então, quem tem diabetes tem um estado aí persistente de hiperglicemia, excesso de glicose. Tudo que está em excesso no corpo acaba sendo tóxico, inclusive a glicose. Este excesso de glicose começa a fazer interações com várias estruturas do corpo. Dentre essas estruturas, nós temos aí a interação da glicose com proteínas. Tá?
Então pode ser, por exemplo, ela pode interagir com o colágeno, ela pode interagir com a albumina. E quando ela interage com a hemoglobina, nós temos aí a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicolizada, que vai dar o nome aí do exame. Tá? Então, o exame de hemoglobina glicada nada mais é do que a dosagem de hemoglobina no sangue de um paciente que vai ser utilizado tanto para o diagnóstico como também para o acompanhamento do diabetes. Tá? E o interessante da hemoglobina glicada, olha só, gente, presta atenção, o exame de hemoglobina glicada avalia a quantidade média da glicose, ou seja, avalia a glicemia dos últimos 3 meses. Tá? E os resultados são os seguintes, né? Os resultados são dados aí em porcentagem. Exame de hemoglobina glicada com resultado entre 4 e 5,6%, indica aí que o indivíduo é normal. Né? Resultados com hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4% indica que o indivíduo aí é pré-diabético, né? Ele é o pré-diabetes. Tá? E resultados de hemoglobina glicada entre 6,5 e 7 já caracterizam o estado de diabetes, certo? E pacientes, né, sabidamente diabéticos realizam esse exame aí várias vezes ao ano, tá? E para quem tem diabetes, os valores aí de hemoglobina glicada devem ficar aí abaixo de 7%, certo? Então são os principais exames utilizados aí para o diagnóstico do diabetes. E nós temos aí exames que são feitos para monitorar a doença, para monitorar o diabetes, como a glicemia pós-prandial, o exame e o teste de frutosamina e até mesmo a glicemia capilar. A glicemia pós-prandial, tal qual o nome sugere, né? É um teste é um exame de sangue que você faz aí sem a necessidade de jejum, né? Na verdade, você faz esse exame após 2 horas de uma refeição rica em carboidratos. E o exame de glicemia pós-prandial, considerado como normal, deve ficar abaixo de 140 miligramas por decilitro. Tá? O teste aí de frutosamina, mesma coisa, né? Do mesmo modo que a glicose se liga com a hemoglobina, né, formando a hemoglobina glicada, a glicose também interage com a albumina. E a ligação glicose-albumina forma um composto chamado de frutosamina. Tá? O exame de frutosamina avalia a quantidade média de glicose, avalia a glicemia das últimas 3 semanas. Tá? Valores de referência, 205 a 285 micromol por litro. Então evita aquela prática, né, de ficar, por exemplo, né, picando aí, furando o dedinho aí todos os dias. E um outro procedimento utilizado, né, para monitorar o diabetes é a própria glicemia capilar. Pode ser feita em casa com auxílio de um glicosímetro. Tá? E quando você tem à disposição um glicosímetro, você pode medir aí a sua glicemia capilar casual. Ou seja, é aquela glicemia que você afere a qualquer hora do dia, independente aí se você fez aí algum tipo de refeição, tá? E valores, né, considerados ideais, né, para a glicemia capilar casual aí, deve ser abaixo de 200 miligramas por decilitro. Certos? Muito bem, gente. O que mais? Então, tudo isso, então nós vimos aí o diagnóstico, né,
do diabetes e as formas de tratamento, né? No 1, já falamos, é o uso da insulina, e o 2, de novo, né, repetindo, atividade física, dieta, uso de hipoglicemiantes orais, né, ou antidiabéticos. Caso esses procedimentos não surtam efeitos, deve-se fazer uso aí da insulina, tá? E é importante ter aí um tratamento, né, um controle adequado do diabetes, tá? Principalmente para evitar aí as complicações que são relacionadas ao diabetes. As complicações do diabetes, elas podem ser divididas em 2 grandes grupos. Nós temos as complicações agudas e as complicações crônicas, tá? As complicações agudas, elas se instalam rapidamente, né? Em horas ou dias. E as principais, né, que nós já citamos aqui, é a hipoglicemia e a cetoacidose diabética. Vai ser bem característico aí para quem tem diabetes tipo 1, tá? E mesmo, aí nós temos aí um outro tipo de complicação, que são as complicações crônicas, né? Que é comum tanto ao diabetes tipo 1 quanto ao diabetes tipo 2, tá? Então, de novo, é importante o tratamento, o controle da glicemia, o tratamento do diabetes, tá? Então, esse estado de hiperglicemia, ele deve ser combatido, porque um estado persistente de hiperglicemia acaba causando alterações oculares, renais, nervosas e vasculares, que diminuem a qualidade do indivíduo, qualidade de vida do indivíduo, e até mesmo podem levar esses indivíduos a óbito, tá? Então, essas são as complicações crônicas do diabetes. Diferentemente das complicações agudas, as complicações crônicas, elas surgem ao longo dos anos, tá? E ela é resultado de um mau controle glicêmico. E essas complicações crônicas, elas podem ser de 2 tipos, né? 2 categorias. Podem ser as complicações microvasculares, em que nós teremos aí os pequenos vasos afetados. E exemplos de complicações microvasculares é a retinopatia diabética. Então, esse estado de hiperglicemia acaba afetando aí os olhos, né? A retinopatia diabética surge, né, de lesões que ocorrem devido à entrada de glicose e água dentro dos microvasos do globo ocular. Então tem tanta glicose, essa glicose acaba entrando nesses microvasos. Só que a glicose é um soluto e ela traz junto consigo água. Excesso aí de soluto e água acaba por romper estes microvasos, tá? E essas lesões, essas rupturas desses microvasos oculares acabam trazendo sintomas, né, como visões turvas e, se não tratado, pode fazer com que o indivíduo venha a ter aí cegueira. Outra complicação microvascular é a nefropatia diabética. Mesma coisa. O excesso de glicose, esse estado de hiperglicemia, a glicose acaba interagindo aí com os néfrons. Especificamente aí, ela interage com o glomérulo, que é a parte do néfron responsável pela filtração do plasma, tá? E essa interação glicose e glomérulo faz com que o néfron perca a sua eficiência de filtração do plasma, tá? Então a pessoa começa a ter perda de componentes que não deveriam ser perdidos na urina, como por exemplo proteínas, tá? Então um dos sinais, né, de falência renal, de insuficiência renal, é a presença de proteínas na urina, tá? E isso a longo prazo leva o indivíduo aí a um quadro de insuficiência renal.
Tá? Outra complicação microvascular é a neuropatia diabética. Mesma coisa. Esse excesso de glicose, ele vai ser também prejudicial aos neurônios. Esse excesso de glicose acaba interrompendo a comunicação entre os neurônios. Tá? Isso leva aí a disfunções erétil, por exemplo, perdas da sensibilidade, que é muito comum em portadores de diabetes. A pessoa tem perda da sensibilidade das mãos e principalmente dos pés. Tá? Isso pode levar à amputação de membros, né? Como assim? Então, a pessoa perde a sensibilidade na região dos pés. Acaba desenvolvendo lá um ferimento, um machucado. Tá? Isso pode ser devido a pancadas, né, nesse local, ou até mesmo aí, o manuseio, né, com o cardaço relacionado aí, ao sapato que a pessoa está utilizando. Isso pode machucar os pés. A pessoa não percebe esse machucado devido à falta de sensibilidade. Esse machucado vai aumentando. Quem tem diabetes tem problema relacionado também à cicatrização. Tá? Então a ferida no local, ela tende a só aumentar. O fluxo de sangue nesse local vai estar aí interrompido, né? E esse processo aí ao longo de vários meses, né, pode provocar aí uma situação aí de gangrena e, se não tratada, prevenida, pode levar aí à amputação destes membros. Tá? E essas complicações, né, também podem ocorrer nos grandes vasos. São as complicações macrovasculares. Né? E a principal complicação macrovascular, né, que pode levar um indivíduo aí a óbito, é o desenvolvimento da aterosclerose, que está relacionada com obstrução do fluxo de sangue a órgãos, né, provocando aí desde isquemias até a infartos ou AVCs. Também o excesso aí de glicose, ele faz com que o vaso perda, né, diminua aí o seu poder de elasticidade. Então a artéria ela tem o seu poder de dilatação diminuído e em contrapartida, né, ou associado a isto, ela aumenta o seu poder aí de constrição, tá? E se esse local ocorrer aí próximo de uma artéria já com processo de aterosclerose, esse processo pode ser aí intensificado, aumentado, né, podendo causar aí isquemias, né, levando aí a infartos, por exemplo, e até mesmo aí os AVCs, que vão ser responsáveis aí por levar os portadores de diabetes ao óbito. Certos? O que mais? Então, só para a gente contextualizar também, né? O diabetes provoca alterações na pele das pessoas. Mesma coisa, né? Esse excesso de glicose interage com gorduras da pele, interage com as proteínas fibrosas da pele, como por exemplo o colágeno e a elastina. E essa interação toda da glicose com essas estruturas da pele faz com que a pele das pessoas que têm diabetes sejam rígidas, inflexíveis, seca e incapaz aí de se regenerar. Tá? Não são todos os diabéticos que vão ter essas características, mas a maioria sim. Tá? E logo, né, além do diabético, né, exercer um controle da sua glicemia, é importante que o diabético mantenha sempre a sua pele limpa e hidratada. Essa prática diminui o risco de cortes, de lesões na pele e, consequentemente, diminui o risco de infecções. Certos? E para finalizar, né, gente, todas essas complicações citadas, elas podem ser aí
prevenidas, né? Então, retinopatia, nefropatia, neuropatia. Essas complicações, elas podem ser prevenidas simplesmente pelo controle da glicemia, tá? E essa glicemia, ela vai ser mantida, deve ser controlada através da insulina, para quem tem diabetes tipo 1, né? Ou para o diabético tipo 2, atividade física, dietas, medicamentos e até mesmo insulina. O importante é que a glicemia esteja controlada, para que essas complicações não surjam, tá? E neste contexto, todo profissional da área da saúde pode contribuir para a prevenção dessas complicações crônicas. Como? Né? Através da promoção de campanhas preventivas junto à população, né? O incentivo e adesão ao tratamento farmacológico, isso também é bastante importante. O monitoramento da glicemia, tá? Ou até mesmo atuar como educador em diabetes, ou seja, capacitando, né, o paciente diabético a gerir melhor o seu controle glicêmico. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Tem questões lá no portal do aluno, atividades online, por favor, façam. Boa noite.